Olá, mestre Quintela, tudo bem? Olá, mestre Felipe, tudo jóia? Opa, que bom. Dá olá para todo mundo que vai assistir a gravação depois, né? E Exato, esse aqui é o nosso segundo episódio do React com Full Life, onde nós reagimos aos vídeos do nosso Sifu, o grão-mestre Léo Imamura. Hoje é um vídeo sobre o boneco de madeira. Eu acho que vai dar bastante repercussão, porque é um assunto que interessa muita gente. exato. Um assunto muito interessante, né? A gente tem vários vídeos no canal Kung Fu Life abordando. Inclusive, o Grão-Mestre Léo tem um curso até, né, só sobre o John. Né? Teve disponível online bastante tempo, não sei se ainda está disponível, mas de repente, se começar a ter muito interesse, a gente até traz para cá, né? Traz para poder comentar aqui também. É muito bom. Então, é uma ferramenta muito famosa, né? O do Kung Fu em geral, né? As pessoas nem sempre fazem associação direta com o Wing Chun, mas com o Kung Fu, engraçado, né? Como o John, ele tem uma imagem que é projetada de maneira geral. Então, estou muito feliz de poder fazer esse react com esse tema aqui tão interessante. Perfeito. O, Na nossa linhagem, logicamente, cada linhagem, cada família vai ter variações na sequência do boneco de madeira. A nossa linhagem, ela tem, né, ela tem 8 partes do boneco de madeira, na sequência do boneco de madeira. E nesse vídeo que a gente vai ver agora, o grão-mestre Leão Moura vai falar da terceira parte, vai iniciar falando da terceira parte da sequência. Observe a terceira parte que é realizada do boneco, começando dentro do... Então observe que essa terceira parte envolve Dai Bonsal, envolve um movimento muito importante que podemos considerar Mansal, que com isso permite um estudo de timing muito importante. E para isso, é óbvio, o boneco tem que ser de boa qualidade. O que significa um boneco de boa qualidade? Um boneco, principalmente, que possua nos seus braços os 6 movimentos, para cima, para baixo, para um lado, para outro, para frente e para trás. Isso é muito importante. O grão-mestre Namumura mostrando a terceira parte da sequência da nossa linhagem. E um ponto que eu queria já de cara colocar é o cuidado na abordagem do boneco. Então, como cada movimento, ele tem um cuidado na conexão com o boneco. E isso, a gente pode falar sobre a natureza do boneco. O Mukianjon, ou Mujon, como muita gente chama, ele costuma ser muito mal interpretado quando vemos na internet. E geralmente aquele movimento que não tem refinamento. Quando a gente fala do boneco, a gente está pensando numa ferramenta de precisão que tem a capacidade de gerar esse refinamento. Esse refinamento o grão-mestre Lemon mostrou em cada etapa de cada movimento que ele apareceu fazendo no vídeo. Exato, né? Olha, eu acho que você escolheu o melhor ponto aqui para abordar, né? Eu ia falar exatamente o mesmo ponto. Né? O Grão-Mestre Léo, ele realmente, você percebe o cuidado, né? Cada movimento preciso, escolhendo o tipo de energia, o tipo de abordagem, com a maneira de encostar no boneco, a maneira de se descolar do boneco para encostar novamente em um outro segmento do boneco. Né? Então, tudo isso mostra um refinamento e a pessoa, às vezes, que está assistindo, né, esse vídeo no canal Kung Fu Life, pode, de repente, se enganar achando que aquele cuidado todo é apenas para a demonstração daquele caso ali, né, do vídeo. E não é o caso. Né? Realmente existe um pano de fundo sendo demonstrado para o cuidado, né, com a maneira como se pratica esse boneco. Né? Muitas vezes é possível perceber, né, nessas demonstrações, como você comentou, mas Felipe, que a gente pode achar facilmente na internet, né, às vezes por pessoas que não têm
um conhecimento devido a como abordar esse instrumento, ou por uma escolha, não sei, talvez um tipo de direcionamento que tenha recebido, né? As pessoas muitas vezes praticam no boneco como se ele fosse, né, um né, por a gente chamar de dummy, né, como se ele fosse um boneco de golpeamento, né, de você, né, no jargão, dar porrada no boneco, né? E isso não faz sentido, né? Aliás, isso não faz sentido nem com o famoso saco de pancada, né, que há formas de se utilizar mais inteligentes do que você simplesmente descarregar, né, a sua raiva. Eu tive um aluno uma vez no Intro Experience que uma das coisas que ele me reclamou foi ele deslocou o pulso, né, golpeando o boneco não, o saco de pancada, né? E aí veio me questionar por que, né, se era para dar pancada, por que não podia dar pancada? Então, você vê, existe uma certa ignorância, né, no uso desses dispositivos, né? O patriarca Moyato comentava muito, inclusive, sobre isso, sobre o cuidado, né, que você deve ter. Inclusive, se não me engano, tem uma passagem naquele livro Kung Fu Legends, que o patriarca Moyato comenta, inclusive, né, sobre um trecho nesse sentido, né? É importante lembrar, como o grão-mestre Lema Moura colocou no vídeo também, a qualidade do boneco é importante. Logicamente, essa qualidade depende também, cada família, cada linhagem, muitas vezes vai ter variações na própria forma de confeccionar o boneco. O boneco que está sendo mencionado, né, no vídeo é o boneco onde os braços eles não são fixos. Tem muitos bonecos vendidos online que os braços são fixos, ou seja, eles são moldados dentro do tronco e eles não têm nenhum movimento. O boneco que a gente está falando é um boneco que tem essa característica aqui. Você vê que eu tirei o braço, então tem uma parte do braço que ela é, ó, diferente da parte exposta. Então tem uma parte que fica exposta, uma parte que fica dentro do boneco, no canal do boneco. Tem um canal aqui. Exato. E esse braço, ele é menor do que o canal, então isso permite que ele se mova dentro do canal, gerando movimentos que foram citados no vídeo. Então isso torna o boneco uma ferramenta de precisão para o seu Exatamente. movimento. Por isso que a gente pode falar, né, e até falar do nome, Mukianjon. Então, a gente está falando de madeira, de pessoa e de pilar. Ou seja, um pilar de madeira em formato de pessoa, o que simboliza uma pessoa, que simboliza o potencial de uma pessoa. Então, a ideia é que você conecte com a ferramenta de forma precisa, como você conectaria com um parceiro de prática, com alguém que está praticando com você. Para você poder entender com qualidade cada etapa do movimento. Isso fala muito, inclusive, sobre como o artista marcial deve abordar esse instrumento que é o Mukianjon, né? Porque, como você bem colocou, mestre Felipe, essa questão da conexão refinada, para esse instrumento específico, né, o artista marcial ele já deve trazer, né, a sua experiência para que ele possa, então, refinar nesse instrumento. E muitas vezes, como é o caso da terceira parte desse vídeo que nós estamos fazendo react, é necessário que o artista marcial, inclusive, crie a configuração para poder explorar o boneco, como é o caso ali que o grão-mestre Léo Mamoro demonstra. Ele faz um movimento em relação ao boneco e o artista marcial, no caso ali, o grão-mestre Léo, se afasta para poder promover o próximo movimento, que é um chute lateral, né? E ele comenta muito rapidamente esse ponto, né? Por que a gente se afasta? Ora, porque o boneco não se afasta. Então, ali você vê o nível de refinamento do artista marcial. Você precisa se conectar com auto-refino em relação a esse instrumento, saber como se posicionar em relação a ele, e inclusive saber como realizar configurações para aproveitar melhor a exploração desse dispositivo. Então, aí você vê realmente que é um elemento, né, um dispositivo de um nível superior, né? Você realmente precisa já ter um certo nível de Kung Fu para poder experimentar esse instrumento. Como, né, o patriarca Moyato dizia, você realmente precisa aqui, né, ter a experiência da trilogia fundamental para que você possa, né, experimentar esse boneco, né, o Mukianjon, porque ele próprio não vai trazer para você nenhum né, nenhuma habilidade nova, né, nenhum componente novo. Você precisa trazer o que você já soube, o que até aqui o sistema já te fundamentou, para que você possa explorar e refinar.
E aí ele faz aquela famosa comparação com a máquina de escrever, né, que no nosso caso hoje seria o editor aqui de texto, né, ou usar, né, essas ferramentas todas que a gente tem à disposição, que embora sejam ferramentas que possam melhorar a sua capacidade de escrever, melhorar o seu texto, não vão te dar a criatividade por si mesmo, né? Não vão, de fato, fazer a criação de um texto novo, né? Então, o John é como a máquina de escrever na época do Patriarca Moiado, no nosso caso aqui, o editor de texto, o Word, ou o que você estiver usando a sua preferência, né? Ele vai te ajudar a escrever melhor, a arranjar melhor o seu texto, mas não vai escrever por você. Sim, a noção de que você é uma ferramenta de precisão que dá respostas precisas se você souber fazer perguntas precisas. Então, esse é um ponto muito importante que agora a gente vai abordar no próximo vídeo. Quando eu estou propositalmente com a mão embaixo, eu utilizo aqui o segundo estágio de defesa, significa que o meu adversário já avançou a minha guarda. Ou seja, essa parte aqui não é mais o punho do adversário, mas sim o cotovelo. Se aqui é o cotovelo, significa que aqui é o ombro. Então é muito importante observar o tempo que se processa isso, que é o tempo de elevar o braço e antes que o braço caia, eu tenho condição de preencher esse espaço. Preencher esse espaço, eu vou ganhar uma distância. Obviamente que o boneco, ele não se afasta. Por quê? Porque ele está fixo. Então, o praticante, ele se afasta para compensar a imobilidade do boneco. Então, quando eu estou aqui, eu me afasto como se o boneco estivesse afastando para que eu tenha distância para o chute. Um chute lateral na altura da cintura, para que permita o alcance a longa distância. É a distância mais longa que o praticante de Wing Chun alcança, que é no chute lateral. Então aqui a gente pôde enxergar um pouco melhor esse entendimento profundo que um praticante precisa ter sobre o seu Kung Fu e sobre como usar a ferramenta. Porque é um Mukian Jong. Madeira, pessoa, poste. Ou seja, um poste de madeira que lembra uma pessoa. Mas ele tem 3 segmentos que a gente pode chamar de braços. Então, é uma pessoa, mas é diferente. Como é diferente? Por que assim? O que cada segmento desse significa? Então, no vídeo é bem interessante a escolha da parte que o Grão-Mestre Yamamuro escolheu. É interessante que mostra uma condição onde esse braço já não funciona exatamente como muita gente imagina. Já está falando que a extremidade do braço não é mais punho ou mão. Ali já é outra coisa. Né? Já está usando o braço de baixo também, que é um braço, um segmento que muita gente não sabe como utilizar. Então, tudo isso é muito interessante dessa parte, inclusive mostra também a limitação do boneco, que é não poder se mexer. E aí o Kung Fu do praticante tem que fazer a adaptação. Exato. E uma limitação interessante, né, porque é uma limitação do instrumento, do boneco, que obriga o praticante a demonstrar seu Kung Fu, né, a realmente refinar o seu Kung Fu ali. Porque vamos dizer que você cria um boneco que se move, né? Isso aí o boneco sai andando e você tem que ir atrás dele, por exemplo. Quer dizer, continua, você cria outras limitações para poder suplantar a sua dificuldade de observar como se comportar diante do instrumento, né? E isso é uma habilidade necessária como artista marcial para qualquer segmento da sua vida, né? A todos os momentos na sua vida você está diante de instrumentos que você precisa saber tanto como se comportar diante deles, quanto como saber usá-los a partir da sua observação da configuração, né? Então, você vê o caso do John, e é interessante, inclusive, é certamente proposital, no caso do Grão-Mestre Léo, ter escolhido essa parte, exatamente porque ela suscita esse tipo de exploração, né? Você vê essa camada profunda no próprio vídeo ali do Kung Fu Live, né? Já está exposto ali algumas noções interessantes, né? Por exemplo, essa que você trouxe, Mestre Felipe, sobre, de cara, uma parte, uma listagem dentro da nossa sequência, da sequência do sistema Wing Chun, dentro da nossa linhagem, né? Uma parte que já de cara explora
uma possibilidade que não é óbvia, né, que precisa do seu Kung Fu para enxergar, né, porque você, uma vez que você está explorando um movimento ali, o Dai Bonsal, como ele comenta, você já está numa distância onde a sua guarda inicialmente, que é o caso até do React que a gente fez anteriormente, né, você já perdeu aquela mão da frente, a mão de vanguarda da sua guarda já foi perdida, né, ou seja, o seu adversário já atravessou essa guarda. E aí o boneco toma, ele se transforma todo, né? Porque aquilo que aparentemente é punho virou agora cotovelo, o que era o cotovelo virou ombro. Então todo o boneco se transforma e você precisa saber usar ele a partir desse momento. Se você faz essa parte sem compreender essas possíveis transformações do boneco, você não sabe o que está fazendo, né? E isso é um ponto muito importante, porque é muito fácil você ter um instrumento de alto nível à sua frente para poder utilizar e não saber utilizá-lo, né? Você simplesmente ficar, né, golpeando ele, achando que o fato de você estar manuseando gera em você habilidade, gera em você algum Kung Fu. O que vai realmente gerar Kung Fu aqui é a sua capacidade de realmente fazer uma leitura e se colocar à disposição dessa leitura, desse cenário que você criou, né? Perceber as nuances que o boneco se transforma e interagir com elas. É engraçado que em inglês, muitas vezes o pessoal chama o Muyanjong de dummy, né? E tem uma brincadeira, né? Porque dependendo de como você pratica, o dummy é você, né? Então é você que realmente, né, não se você que se transforma no que ignora a configuração, né? Então isso é um ponto muito sério para o artista marcial que está de frente aí desse instrumento que é o Muyanjong. Sim, e da forma que a gente aborda o Kung Fu, que a gente entende abordar o movimento em alto nível para ele gerar uma capacidade em alto nível de você lidar com qualquer situação, é muito interessante, porque é uma ferramenta sofisticada, o boneco de madeira, mas você pode abordar de uma forma muito empobrecida se você não souber usar. E isso acontece muito hoje com várias ferramentas. Então, muita gente hoje fala de inteligência artificial, que é uma ferramenta sofisticada, cada vez evoluindo. Mas a grande parte, a maior parte das pessoas, da forma que elas usam, certamente é uma forma muito, né, empobrecida da ferramenta. Porque você tem que saber programar a ferramenta, saber perguntar, saber colocar as questões em uma ordem que ajude você. Então, se você não entender como a ferramenta se ajusta a você e como você se ajusta a ela, você não consegue usar. Você não consegue tirar um resultado significativo. Por isso que Kung Fu sempre foi fundamental e eu entendo que ele é cada vez mais fundamental para a gente hoje, em diversos níveis de uso, justamente para organizar nosso olhar, a nossa mente, para conseguir lidar com ferramentas sofisticadas, que estão no nosso dia a dia cada vez mais. Exatamente. Concordo 100%, né, nesse ponto. Inclusive, a inteligência artificial poderia ser o contra-argumento, né, quando eu comentei, né, de a gente tem o editor de texto não vai escrever para você. Aí, né, aí um jovem, né, poderia dizer, mas a inteligência artificial escreve o texto para você. Né? Eu não sei até quanto ela consegue escrever, porque eu, inclusive, já fiz esse teste de solicitar algum tipo de texto e não vem. Ela precisa de mais informações, precisa de que você insira mais informações. E essa característica, né, pelo menos no chat GPT, por exemplo, que eu utilizei, é interessante porque ela demanda um input humano. E aí você vai fazendo esse tipo de exploração e quando você consegue trabalhar melhor essa ferramenta, você põe o seu Kung Fu a favor de usar essa ferramenta, você consegue, inclusive, trazer nuances mais profundas. Por exemplo, eu fiz uma pesquisa a efeito de ilustração sobre o termo Kung Fu, né? E ela trouxe uma série de nuances interessantes. Mas quando comentou sobre aquele ideograma, que é a pessoa com a presilha no cabelo, a inteligência artificial não comentou sobre essa característica da possível ideia de maturidade por causa da presilha no cabelo. E aí eu fiz esse comentário, e aí em cima do meu comentário ela aprofundou a pesquisa dela e trouxe outros resultados. Então é exatamente isso que você comentou. O input humano aqui, né, o seu Kung Fu, é que vai realmente fazer com que você use ferramentas de alto nível de complexidade com alto nível de eficiência. Do contrário, você é só alguém que tem uma ferramenta à sua frente sofisticada demais para a sua capacidade. Né? E isso é uma situação, acho, perigosa para a humanidade. Né? Nesse ponto eu concordo sempre com você, o quanto que o Kung Fu, cada vez mais, ele é extremamente necessário para as pessoas, no sentido amplo, né, como a gente tem comentado. Certamente.
Vou colocar aqui o próximo trecho. E ele golpeia, é óbvio que eu vou utilizar a minha guarda como a minha proteção, de modo que eu tenho condição de golpeá-lo. No entanto, o que acontece? Por um motivo, eu não tive condições de bloquear o movimento ou interceptar, que é a palavra melhor, com a mão da frente. Observe o que acontece. Então eu tenho que sair, eu tenho que me proteger da outra mão, eu estou próximo agora. Então há uma inversão de guarda. Você reparou? Minha guarda está lá na frente. O que eu faço com essa mão? Daí a importância. Se eu simplesmente golpear aqui, não vai acontecer absolutamente nada. Principalmente alguém com a estrutura que o mestre campi possui. Então é muito importante aqui, ó, ele tem um peso e uma estrutura a favor dele. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que desestruturá-lo. Por isso que é tão importante esse movimento. Esse movimento porque ele está concentrado com o cotovelo baixo. Ó, eu tenho que desequilibrá-lo. Se eu faço assim, eu desequilibro pouco. Ele vai inclusive me golpear. Se eu faço em linha, ó, o que acontece? Eu tenho agora ó, condição de ele me golpear. Então eu não posso nem fazer para cá e nem fazer para cá. Percebe? Onde é que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar na linha diagonal, na linha onde está o doyen dele. Observe a diferença. Então quando eu faço aqui, ó, não aqui muito, aqui ó, faz toda a diferença, porque aqui ó lá, ele não consegue entrar com o braço. Se é para cá, ele consegue, se é para cá, ele consegue. Percebe? Então o que acontece? Quando ele vem aqui e golpeia, olha só que interessante. Ele começa a desequilibrar e cria aqui uma distância. Essa é a distância que eu vou utilizar para o meu chute. Se estamos aqui, então, ele vem, golpeou aqui, eu venho e golpeio, e ele, então, tem condições de sair ao lado para que possa o meu chute alcançá-lo, mesmo com as condições que propositalmente foram oferecidas, que foi para o lado. Ou seja, eu estou antecipando a situação. Então aqui fica bem claro na demonstração do grão-mestre da Imamura esse entendimento da condição de estudo. Então, obviamente, isso deixa bem claro, né? Se eu pudesse, eu usaria a guarda. Mas a gente está querendo estudar uma outra condição, porque essa é a natureza dessa ferramenta, do boneco de madeira, como se dentro do sistema último. É exatamente ampliar a sua exploração de possibilidades. Então, eu não consigo usar a guarda como eu gostaria de usar, mas ainda assim tem potencial. Como esse potencial pode ser explorado? Certamente com precisão. E tem muita precisão nessa demonstração, né? Exato, né? E você vê que é um ponto que eu acho muito rico dessa demonstração ali do grão-mestre Léo. Inclusive, né, a fim de futuros vídeos, a gente poderia, inclusive, convidar ele para poder fazer uma questão em relação a esse vídeo específico, porque eu desconfio de que o entendimento que ele teve de onde ele deveria colocar o braço do mestre campi ali, aconteceu enquanto ele encostava no mestre campi ali naquele momento. Porque você percebe claramente a sutileza com que ele vai entendendo como o corpo do mestre campi vai reagir em relação ao movimento. Então isso mostra, né, um alto nível de perícia, né, do grão-mestre Léo e um alto nível de Kung Fu, que é aquilo que a gente tem falado sempre, né? Você já comentou isso hoje, inclusive, sobre a importância da relação. Ou seja, se a gente dissesse assim, toda vez que alguém passar a sua guarda, você vai fazer isso, vai acontecer isso, não teria relação, né? Seria só uma aplicação. E ali você percebe que há uma relação com o mestre campi. Inclusive, quando ele comenta sobre se ele golpear, usando o braço que já passou da guarda, ele golpear embaixo, aquilo não geraria efeito no mestre campi ali, de fato, na composição corporal do mestre campi ali, com o peso estabelecido, gera pouco efeito. Mas isso também não é uma regra. Isso poderia gerar efeito em uma outra pessoa com outra configuração, uma pessoa mais magrinha, mais leve, com outro tipo de estatura, talvez gerasse algum efeito, talvez gerasse alguma reação. Por isso também a importância da relação. Então eu desconfio que ele desenvolveu boa parte da fala dele em cima do roteiro que ele tinha, ele descobriu ali enquanto aconteceu, o que é muito próprio do Kung Fu, né? O Kung Fu acontece muito em cima dessa espontaneidade.
E isso também reforça a importância dos 6 movimentos do braço. Eu vou pegar aqui. Como um braço humano, o braço do boneco tem que ser capaz de poder fazer isso, poder fazer isso, de poder fazer isso, de poder fazer isso, de poder fazer, né? Você vê que aqui tem um limitador, ó, exatamente para você poder colocar para o corpo do boneco isso aqui. Então você pode fazer isso. Ó. O braço pode ser ir para frente, assim como ele pode ir para trás. Então isso é bem importante, porque se o braço pode fazer tudo isso, ele pode fazer a mistura de tudo isso também. Ele pode ir para cima e para o lado, ou seja, uma diagonal. Então você tem que ter a sensibilidade de para onde você vai jogar esse braço, dependendo do que você sente do movimento do outro. Então o boneco ele vai te sensibilizar cada vez mais por essa precisão, porque ele limita o movimento, a você fazer movimentos menores, mais precisos, e com o boneco respondendo para você, deixando claro para você o resultado do seu movimento. Você quer jogar para cima, foi para cima mesmo? Você quer jogar para o lado, foi realmente para o lado? Como é que é? No caso ali, o Gomestre usou uma diagonal, porque se for para cima não ia dar. Para o lado ia cruzar, entrava outra mão. Ele usou uma leve diagonal, que é a diagonal que realmente desestabilizava o oponente. E aí ele pôde usar a outra mão no tempo certo, né? Porque tem a questão de você conseguir jogar essa energia no tempo que permita essa outra entrar. Então, tudo isso, por isso que é interessante falar de refinamento. Né? Então, como é que a abordagem do boneco é uma abordagem madura e não parte de uma lógica, inclusive, de violência, né? Daquela questão de golpear o boneco a qualquer custo, de qualquer jeito, o mais rápido possível. Você vê que esse tipo de abordagem, muitas vezes, não consegue permitir que você consiga entender tudo isso que está sendo mostrado. Ou encher o boneco de enchimentos, né, para você poder golpear ele, né? Quer dizer, né, nada contra, né? Se você comprou um equipamento como esse, você usa como quiser, né? Mas a gente tem algumas sugestões que possam talvez melhorar a sua exploração do e no seu Kung Fu. E o Kung Fu que nós estamos dizendo no seu sentido amplo, não no seu estilo. Né? Você pode ser praticante de qualquer arte marcial e fazer bom uso desse instrumento. Inclusive, o Grão-Mestre Léo tem lives em que ele comenta exatamente sobre isso, né? Como que praticantes de diversos estilos de artes marciais podem fazer uso do boneco também para refinar o seu Kung Fu. No nosso caso específico, que é o uso do sistema Wing Chun, nós temos uma listagem muito rica, no qual essa é a terceira parte que está sendo explorada, e que sugere, inclusive, uma série de explorações, como o mestre Felipe comentou no início desse bloco, sobre como você está ali abrindo mão do uso, né, da guarda. Se você pudesse usar a guarda dela já bem construída, você usaria, mas ali nós estamos propondo a falência dessa guarda, ou seja, você perdeu a distância, o adversário atravessou a guarda. E isso é proposto na listagem. É uma das listagens, né, possíveis que quem pratica o sistema Wing Chun, ao menos dentro da linhagem Moyata, a gente tem 8 possibilidades de listagem dentro de uma listagem de 8 partes, né, dentro dessa prática ali, a terceira. E aí você percebe a riqueza, né? Você pode realmente trabalhar a partir da premissa de que você perdeu. E isso para o artista marcial, para mim, é um ganho maravilhoso no sentido estratégico, porque você não parte sempre da possibilidade em que você está 100% na melhor condição. Você parte, inclusive, das condições onde você não está com uma ambiência favorável, o que é muito comum no dia a dia, né? O que é muito comum na nossa vida. Você não está 100% bem garantido nas condições que você entra, nos embates que você tem na sua vida. Muitas vezes você vai precisar realmente recuperar a partir de uma situação que você entrou atrasado, que é o caso aqui. Né? Você, por algum motivo, e é interessante a maneira como o Grão-Mestre comenta, né? Ele fala assim, por algum motivo, né, por algum caso, você, né, o adversário já está dentro da sua guarda. Né? A gente não sabe dizer qual é esse caso, a gente só sabe dizer o seguinte, é muito possível que isso aconteça, né? Que você perca o tempo, né? Que você não vai estar 100%, não existe um ser humano perfeito e você não vai estar 100% em todas as situações que você entrar de embates na sua vida. Por isso que a grande questão do Kung Fu, né, a gente pode dizer que é o como, né? Como você lida com as situações que você se encontra. Então, o sistema de Kung Fu vai inventariar possibilidades, todas, inclusive as que você não está na posição ideal. Exatamente para você entender como você vai trabalhar uma lógica de transformação. Se eu estou em cima, como é que eu não me empolgo de estar em cima? Porque eu posso estar embaixo logo depois.
Se eu estou embaixo, como eu não me desespero de estar embaixo? Porque isso pode transformar depois. Então, o sistema de Kung Fu vai trabalhar exatamente esse como. A arte é o como você faz, como você usa cada condição que você se encontra. Não só pode, como é muito provável que se transforme, né? É muito provável que pela lei da alternância, né, tudo o yin e o yang, né, muito provavelmente a situação vai sempre se alternar para o contrário dela. Vou colocar aqui o próximo trecho. Agora, para fora, para cima de novo, penetramos e tocamos, e agora desferimos o golpe. É muito diferente do que simplesmente fazer isso aqui. Por quê? Porque esse contato com o boneco refina a nossa capacidade de emitir a energia, né? Observe que quando nós estamos nessa situação de golpe, quando ele veio para cá e eu vou agora tocar, se eu simplesmente empurrar aqui, observe que com a estrutura do Mestre Campi é praticamente impossível eu gerar algum tipo de energia. Por isso que quando a pessoa, ele vem, golpeia, veio para cá, não adianta só tocar aqui. É muito importante usar a questão do boneco. Ou seja, quando nós golpearmos, tocarmos e depois emitirmos. Isso faz toda a diferença. Então, faremos agora num ângulo invertido, de modo a que você possa enxergar melhor do que se trata esse movimento de Po Pai. Então, quando a pessoa golpeia, veio para cá, observe que o contato que você faz é um contato simplesmente duplo, exatamente como no boneco. Não isso aqui. Né? Você toca e toca. Né? Por quê? Porque esse primeiro movimento é o movimento que ele vai resistir, que é o movimento forte dele. O segundo movimento é o movimento onde ele tem agora todo o peso dele contra ele. E é por isso que é tão importante, quando eu tocar no meu adversário, não tocar diretamente, porque aqui existe uma resistência. Agora, quando eu toco. Então, um movimento que parece um movimento só, ele, na verdade, é dois. Vai ser muito interessante. Como o uso do recurso, ele tem que ter um refino. Ele tem que ter a conexão adequada com o boneco e com a pessoa, como está sendo mostrado, para que tenha a máxima eficiência. É interessante como um artista marcial, você não gasta o seu recurso todo, você vai sempre modulando o uso do recurso de acordo com a pessoa. E nesse movimento é muito rico, porque mostra, inclusive, a riqueza que o boneco tem, de saber jogar com o peso do boneco. Né? O boneco está indo ou está voltando? Qual o momento que você coloca pressão maior? Onde é que está o ponto-chave para o resultado do movimento? Então, tudo isso é muito interessante nesse movimento escolhido para ser mostrado. Exato, acho que essa sua fala, mestre Felipe, é um excelente corte aqui para a gente, né? Porque esse ponto de realmente você ser sustentável no seu gasto, né, de recursos, né? E inclusive saber aproveitar esse recurso da melhor maneira em que você não o esgote. Então é um ponto muito rico, porque é muito fácil você simplesmente golpear com as duas mãos. Você cai numa situação onde você, né, golpeia com as duas mãos. E ali está bem demonstrado ali pelo grão-mestre Léo que o efeito ele seria bem reduzido, ainda mais dentro daquele contexto ali da demonstração que ele criou, aquele ambiente específico onde você está se desviando de alguma situação e você angulou e você está numa distância muito curta, né? O seu nível de capacidade de gerar energia, se não for como o Popeye Jump proporciona, que é o encostar e ao enraizar você trazer essa energia do chão e então no segundo movimento você emitir energia para realmente gerar um efeito, se você só golpear você vai estar, o que a gente chama de choke, né? O seu cotovelo vai estar encolhido dentro daquele contexto, você não vai ter muito efeito. Né? Então, num contexto prático,
né? A única maneira de você realmente usar essa movimentação proposta ali seria, né, você fazer bom uso dessa conexão, que retoma lá no início do nosso React sobre a importância do refinamento ao encostar, né, nesse boneco, né, no Moyanjong, que foi um comentário que você fez logo de largada, que eu concordo todo o tempo. A maneira de como você encostar nesse instrumento refina a maneira como você encosta no seu adversário, a maneira como você encosta nos problemas que você lida no seu dia a dia. E, nesse caso, uma demonstração bem rica sobre uma situação em que você chega numa determinada situação que você precisa resolver e emitir uma energia, mas você está com um recurso bem no limite. Você está numa situação onde você está bem apertado ali, e você precisa saber ganhar espaço para fazer melhor uso da emissão e o recurso que você utilizar ter o melhor ganho, né, o maior ganho. Então, essa conexão fina, né, de saber encostar no outro e fazer a melhor leitura e o melhor uso estratégico dessa conexão que foi permitida a você. Esse é um ponto muito rico. E uma coisa importante sobre a anatomia do boneco suspenso, é que ele tem duas traves, né? Ele tem uma trave em cima, que é essa que está aparecendo aqui, e tem uma trave aqui embaixo. Então, isso ajuda a você poder experimentar como o corpo humano funciona, porque se você jogar a pressão aqui, a tendência do corpo é fazer isso. Então, o boneco vai ter esse jogo aqui, para cá. Se você jogar mais em cima, a tendência é fazer isso, como foi demonstrado. Então, tem mais de uma possibilidade, e as duas possibilidades são cobertas pela sequência, inclusive. Você tem o Popeye embaixo e o Popeye em cima. Então, isso é bem interessante, porque isso mostra como um sistema de Kung Fu vai te preparando para lidar com todo esse potencial. E, logicamente, a qualidade do boneco também. Essa inovação do boneco suspenso, que veio na nossa linhagem a partir do Patriarca Ip Man, é muito interessante porque gera todo um novo potencial de exploração. E dá toda a diferença. Para quem sabe usar, logicamente. Né? Exatamente. Né? Popeye Jump, que é um Jiu-Jitsu, né, como nós dizemos, uma técnica, né, que tem ali esse nome. A tradução é a ideia de que se você carrega algo, né? Então é como se você estivesse carregando algo mesmo, né? Então, em qualquer das posições, seja assim ou seja assim, né, você tem a possibilidade de carregar algo. E é interessante quando você pensa no nome, porque para você gerar essa energia de poder carregar algo, você realmente precisa primeiro entender o peso, né? Então você precisa encostar em algo primeiro para entender o peso e então conseguir carregar. Né? Então você vê que o nome é muito rico nesse ponto, muitas vezes subestimado, né? Está lá o Paijan, quer dizer, né, a ideia de você carregar uma placa, né? Mas se você parar para pensar, tem uma sutileza nesse nome interessante, que é você de encostar, sentir o peso ou o contexto e então emitir, né, o tipo de energia, o que casa muito com a ideia de que o artista marcial demonstra Kung Fu numa atitude apropriada. Né? O Kung Fu é uma atitude apropriada que responde de maneira apropriada a cada estímulo, né? Nem mais nem menos, né? Sempre apropriado. Tem um sistema de Kung Fu transmitido com qualidade, como a gente se propõe a fazer. Todo elemento é um dispositivo, inclusive o nome, né? Isso é tão importante entender o que a gente recebeu da geração anterior, dos detalhes do sistema, porque os nomes são importantes também. Então, isso é fundamental e por isso também a gente aqui se propõe a, inclusive agora, entrar em camadas mais profundas do que o grão-mestre da Imamura está colocando para o público, exatamente para poder mostrar um pouco mais de tudo isso que está ali dentro já. Então tem muito detalhe em cada vídeo desse, e logicamente a gente não cobre tudo aqui, mas a gente tenta pelo menos abrir um pouquinho mais para vocês, para que quem se interesse por esse nível de transmissão que a gente está falando do Kung Fu, de uso do Kung Fu, de expansão do Kung Fu, possa ter acesso. Porque é isso que a gente se propõe, enquanto profissionais, enquanto educadores Kung Fu. Eu vou aqui agora colocar as reflexões finais do vídeo. A prática no boneco chamado Da Jong tem um importante papel para refinarmos o nosso Kung Fu.
O seu complementar é o Dahunjong, onde a prática no boneco de madeira é realizada sem a sua presença e validada através de um adversário vivo. A antecipação só tem o seu valor quando ela é validada. Assim, o processo de antecipar eventos sempre deve ser confirmado da mesma forma que a interpretação do Dajong é confirmada pelo Dahunjong. Então, nessa reflexão final, é um pouco mais complexo, porque tem termos em chinês, mas são 2 estudos que nós fazemos usando a ferramenta do Muqianzhong, do boneco. É o Dajong, onde você efetivamente faz a sequência com o boneco, entendendo todo o potencial dele e suas limitações também. E depois você estuda essa sequência sem o boneco, exatamente para você poder validar o que você conseguiu enxergar do boneco. E esse sem o boneco pode ser, inclusive, com a ajuda de uma pessoa, como foi mostrado no vídeo. Você testar com outra pessoa. Então, você, em última instância, como foi colocado, você está desenvolvendo a capacidade de antecipar possibilidades, mas não é só algo teórico nesse sentido, assim, não, você tem que validar essa antecipação, ou seja, aquilo que eu imaginei do boneco faz sentido, aquilo funciona, aquilo acontece, é possível, que possibilidades são essas? Então, tudo isso é muito interessante como sistema. Você está não só, né, você está usando uma ferramenta, mas você não fica refém da ferramenta. O que está sendo, acima de tudo, afiado é a sua capacidade de perceber possibilidades, sempre, né? Para somar o seu comentário, né? Isso prova como que o sistema Wing Chun é, de fato, um sistema de Kung Fu. E, inclusive, na maneira como a nossa linhagem trabalha, validando, né, essa questão dessas 2 práticas relacionadas a esse domínio que envolve o Muqianzhong, que envolve o boneco de madeira. Né? Você tem uma prática nele próprio, né, e você tem uma prática que precisa validar essa prática, como você bem disse, né, Mestre Felipe? Ou seja, é um contato com a realidade, porque só o boneco pode também criar para você uma certa bolha criativa. Se você fica ali imaginando o que pode ser, o que está acontecendo, etc. E é estimulado, inclusive, que você desenvolva essa certa criatividade na aproximação do boneco, que você desenvolva situações, né, que você explore as configurações. Inclusive, a gente comentou aqui, né, tem hora que o braço representa, a ponta do braço representa um punho, tem hora que representa um cotovelo. Tem hora que representa que ele está de fato cruzado, tem hora que representa que só que está assim, por exemplo, um braço é o cotovelo e o outro braço é a mão, né? Pode ser isso também, né? Então tudo depende um pouco da sua capacidade criativa e do seu kung fu, de você explorar. Mas tudo isso precisa ser validado na realidade. Você precisa depois testar isso com um amiguinho, né? Com um colega, com um outro artista marcial, para que você, que se disponha, né, a praticar com você e que você possa validar essas situações, inclusive para poder tirar aquelas limitações do próprio boneco, né? Movimentos que você faz pelo boneco, né? Como está demonstrado nesse vídeo do Grão-Mestre Léo, que o artista marcial é quem se afasta, porque o boneco não afasta. Esse é um movimento claro de que você está fazendo em relação à característica do boneco, ele está estacionário. Então você está fazendo um movimento pelo boneco, né? Se o boneco se movimentasse, você não precisaria fazer. Quando você faz com um colega, né, com a pessoa que se dispõe a praticar com você, você vai perceber se a pessoa realmente afasta ou não. Se ela não se afastar, você vai precisar validar se o seu movimento foi apropriado ou não, se ele foi no tempo certo, se a maneira como você está se relacionando com esse seu adversário está apropriada para gerar o efeito que você esperava. Inclusive, ver as condições que esse efeito podem ser geradas ou não e as condições em que esse efeito não é possível. Porque não é simplesmente porque passou a sua guarda que agora você consegue projetar a pessoa para longe e chutar ela. Você precisa, é um pouco mais complexo do que só isso, né? Você precisa validar ali na sua prática 2 a 2, né? Com alguém que, de preferência, alguém que saiba, né, o que está fazendo junto com você. Por isso a gente comenta muito dentro do nosso grupo, né, o Safeguard Group, né, a gente comenta bastante sobre a importância da transmissão qualificada, ter um tutor qualificado para poder realmente saber como trabalhar isso com você, de maneira que você possa explorar todas essas possibilidades num ambiente, inclusive, seguro, né? Para que você não tenha nenhum
em um contratempo, e principalmente segurança, não só a segurança física, eu digo, mas segurança como artista marcial, no sentido de que você tenha todas as possibilidades dentro da natureza do Muyeon para você explorar, né? Que você não esteja sendo colocado num ambiente ou muito infantil ou muito caótico, né? No qual não tem regra nenhuma, etc. Você possa, que continua sendo uma prática, né, de exploração. Né? Não é um ambiente 100% livre, né? Que você está ali, qualquer coisa pode acontecer, é preciso propor alguns cenários de exploração. Perfeito. E para fechar esse segundo episódio nosso do React com o Full Life, hoje a gente selecionou comentários do vídeo original também. São três duplas de comentários que ajudam a gente a conectar um pouco melhor com o que cada pessoa entendeu do vídeo original. Então, por isso é interessante a gente poder comentar, porque a gente vai reagir ao comentário do vídeo. Então, deixa eu abrir aqui. Então, tem o Afrânio, que fala que adora a luta, né? Mas ele levanta que se isso pareceu para ele muito usando o movimento do estilo só. Ou seja, estava sempre sendo mostrado o movimento, digamos, contra o movimento do Wing Chun. Ele está colocando que você tem que, na verdade, conseguir fazer contra qualquer tipo de movimento. Então, é uma questão que ele colocou, uma questão muito interessante, muito inteligente, inclusive, colocar assim. E a Velzi Moreste perguntando sobre os 6 movimentos do boneco de madeira, do braço do boneco de madeira. Né? Lembrando, o braço é esse aqui. Por que essa dupla de comentários é interessante? Porque as duas estão ligadas. Porque se você entender como o boneco funciona, como os movimentos do braço funcionam, os 6 movimentos, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, para frente e para trás, você vai entender que você tem como fazer diversas combinações e também entender que o braço do boneco não necessariamente é um braço. Pode ser um cotovelo, pode ser um joelho, pode ser uma perna. Então, a configuração do boneco, ela se transforma a partir de você conseguir olhar melhor para ela. E por isso, inclusive, a gente pode dizer que esse boneco, na configuração inicial dele, que é a mais aparente, né, que seria essa aqui, né, ele é tudo menos um praticante 21, porque ele não está na linha central. Então é interessante pensar isso, porque, na verdade, se você souber usar, você consegue abordar todas as possibilidades que estavam sendo solicitadas pelo comentário, se você entender como a anatomia do boneco funciona. Exatamente, né? Eu acho que você respondeu, né, praticamente tudo aí, mestre Felipe. O primeiro comentário do Afrânio, né, se não me engano, muito interessante, mas é importante que ele observe esse ponto final que você colocou, né, que essa configuração ela é tudo menos um praticante de Wing Chun. Então, a premissa que ele tomou de que, como se o mestre Léo estivesse demonstrando com um praticante de mesmo estilo, então é fácil fazer as combinações, etc. Não, não é. Né? Primeiro que nem com um praticante de mesmo estilo é fácil, porque vamos dizer assim, o combate real, Afrânio, ele é um combate onde pressupõe a morte do seu adversário ou a sua morte. Né? Então, tudo que não pressupõe morte não é real, para a gente começar aqui. Então, existe uma diferença, a gente pode, inclusive, isso é uma discussão que a gente pode trazer aqui para o canal, né, mestre Felipe, sobre a diferença entre o que é arte marcial, o que é luta, o que é esporte de combate, né, o que é defesa pessoal, que são coisas totalmente diferentes, e até hoje eu me impressiono como as pessoas conseguem confundir isso. Né? Eu acho que é um trabalho que a gente precisa, como profissionais, trazer cada vez mais isso à luz. Então, ele não tem essa questão, né, para o comentário do Afran. Né? O fato de duas pessoas estarem lutando, vamos dizer assim, e elas têm a mesma prática de um mesmo estilo, isso não quer dizer nada. A expressão pessoal de cada um é totalmente diferente, mesmo sendo do mesmo estilo. Né? Então, essa ideia plástica, né, de que se uma pessoa é praticante de Wing Chun e a outra praticante é de algo de Aikido, por exemplo, né, e elas vão lutar cada uma usando a cara do seu estilo, isso não faz sentido nenhum. Inclusive, nesse nosso vídeo de React, né, no caso ali do mestre Fábio Camp, é interessante porque o mestre Fábio Camp ele é mestre de Wing Chun e de Aikido. Né? Então você vê que ele próprio teria a possibilidade de fazer uma série de coisas e não é essa a questão. Né? E eu acho que a questão do braço, né, a gente já comentou algumas vezes aqui no vídeo hoje sobre a importância do braço, em especial o mestre Felipe comentou algumas vezes até mostrando o braço. Acho que nesse ponto eu não tenho nem nada a acrescentar. Perfeito. A segunda dupla de comentários é essa aqui.
Então, o Alexandre fala da explicação bem feita e fundamentada da qualidade do canal, né, e parabenizando o trabalho do grão-mestre Yamamura. Assim como o Vander, que está falando da maturidade e do respeito de como é apresentado no canal, e falando que o grão-mestre Yamamura é um pedagogo. Então, eu achei interessante a gente poder comentar sobre isso aqui, porque, de fato, como a gente vê no YouTube, muitas vezes a gente, né, e está falando de um brasileiro, né? Então, muitas vezes a gente não sabe como valorizar o que, né, da nossa pátria também. Então, você vê, a gente tem no Brasil, sim, uma pessoa que não só é referência nacional de 21, como referência mundial, né? E eu não falo isso porque é o meu Sifu, o Sifu do Mestre Quintela. Falo que é um fato. Então, é importante a gente entender, de fato, a qualidade do grão-mestre Yamamura e entender também o que foi colocado da educação. Porque quando a gente trabalha com Kung Fu em alto nível, a gente está falando de uma educação Kung Fu. Uma educação que faz toda a diferença para a nossa sociedade hoje. Então é isso que o canal Kung Fu Live está apresentando, esse sentido amplo do Kung Fu. Que quando a gente fala de usar o movimento para gerar, né, mais do que habilidade física combativa, mas sim um processo de desenvolvimento humano. Eu acho importante pontuar isso a partir desses comentários, reconhecendo isso também. Exato, né? Primeiro agradecer, né, as pessoas pelo comentário dedicado, né, e carinhoso, né, porque realmente é uma coisa que é muito feliz para todos nós, que especialmente para o grão-mestre Yamamura que está ali se expondo na internet. Ele, no primeiro, ele não precisaria fazer isso, ele tem uma carreira já consolidada, né, há muitos anos. Então ele está se dispondo a se colocar ali através do canal Kung Fu Live, exatamente para trazer conhecimento para a geração do momento, né? O nome do grão-mestre Léo está muito bem assentado, né, na carreira dele. E ali a gente brinca porque o grão-mestre Léo ele é talvez o primeiro praticante que a gente possa dizer que é fruto da globalização, né? Ele é um brasileiro descendente de japoneses que praticou uma arte marcial chinesa com um mestre chinês nos Estados Unidos, né? Então você vê, ele é uma pessoa que personifica essa possibilidade mundial, né? E por ser um brasileiro, né, é uma referência mundial, isso é um fato, né? Não tem nada a ver com o fato dele ser o nosso Sifu. Ele é uma referência mundial e a prova disso é que há pessoas que vêm de fora do Brasil para estudar com ele, muitas pessoas, né, que fazem estudo, ou quando ele vai para fora, pessoas que praticam, que buscam, né, a orientação dele fora também, né, em diversos lugares do planeta. Então, isso é uma coisa muito relevante para nós, né, de muito orgulho, né, de a gente ver um praticante de arte marcial desse nível, desse calibre, né, tão disponível para todos nós, né? Está muito disponível na internet, é uma pessoa que você consegue contato, né, com alguma facilidade, com muitos discípulos que estão profissionais com contato direto com ele, que você pode ter facilidade de se aproximar e de aproveitar, né? E que está ali se dispor na internet, inclusive, para que discípulos dele possam fazer react sobre, né, os vídeos dele, né? Fazer bom uso desses vídeos e fazer o que o mestre Felipe comentou, que é dar essa chance para as pessoas poderem aprofundar um pouco mais nas camadas que ele deixou ali nos vídeos. Perfeito. E a última dupla de comentário, que é essa aqui, falando que gosta muito do estilo, né? Falando do sentido físico, sentido mental, e falando da dificuldade de encontrar perto dele. Ele não mencionou onde é, né? Mas perto possivelmente na cidade dele que ele está comentando. Assim como o Alan Marques também fala que tem muito interesse, né? Quer tentar aprender sozinho, né? Eu gostaria de uma introdução, mas tem a dificuldade de encontrar. Então, esse é um comentário muito comum. Esse aqui são dois de vários que tem no vídeo e de outros vídeos também no canal Kung Fu Live. Mas é importante a gente falar que no Safeguard Group, que é a nossa instituição, que é liderada pelo grão-mestre Yamamura e que nós fazemos parte, nós temos programas feitos para isso. Nós temos vários processos online, que inclusive podem ser um ponto de partida para depois processos presenciais, e tudo isso é sempre personalizado. Inclusive, existe um programa específico de educação Kung Fu, para quem quer começar a entender melhor como funciona, qual é a lógica do sentido amplo de Kung Fu, como isso é possível. E esse processo é totalmente online. Então, é importante a gente mencionar isso, que muita gente não sabe. Então, se a pessoa tem interesse, na cidade dela não encontra, basta entrar em contato.
seja comigo, com o mestre Quintela ou qualquer outro mestre do Safeguard Group, que a gente vai poder apresentar todo o processo personalizado para a necessidade, para a condição que a pessoa tem, que você tenha, seja qual for sua cidade. Então, isso é muito importante, que é uma dúvida de muita gente, e a gente aqui quer se colocar à disposição para quem tiver interesse nesse nível de transmissão de ponto. Exato, né? Acho que é um comentário muito feliz, né, mestre Felipe? Nós, tanto o mestre Felipe quanto eu, somos membros, né, sênior desse conselho de líderes desse grupo, nesse Moyal 21 Safeguard Group, e nós trabalhamos, temos uma série de programas, entre eles esse programa que o mestre Felipe já colocou, né, que é o de educação Kung Fu, um programa totalmente online, né? Você pode, independente da sua localidade, aliás, não precisa nem estar no Brasil, independente da localidade que você esteja, se você estiver interessado em trabalhar com esse nível de qualidade, esse nível de transmissão que a gente está propondo, nós estamos à sua disposição. Você pode fazer contato em qualquer um dos polos de acesso do Safeguard Group, tá? Que a gente pode, depois a gente pode até pôr na descrição, né, Felipe, as possibilidades de contato, né, outros polos de acesso, né? Porque, assim, você pode começar, por exemplo, você pode muito bem começar um trabalho online conosco, ou às vezes, dependendo, até com o próprio Grão-Mestre Léo Mamud, né, dependendo do programa e da sua disponibilidade, do seu interesse. E depois você pode combinar para poder fazer suas imersões presenciais com o polo que estiver mais próximo a você, né? E você pode gerar, ou seja, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: existe possibilidade, a distância não é um problema. Desde que você tenha interesse, a distância ela pode ser vencida facilmente com o uso de tecnologia e com os programas que nós temos já prontos para você poder fazer bom uso. Então, estamos à sua disposição, né, para que, se você tem esse interesse de praticar o Kung Fu nesse nível de excelência que a gente está propondo, dentro dessa proposição, né, com essa alta qualidade da transmissão, nós estamos à sua disposição para você poder realizar a sua vontade, seu sonho. Exatamente. E esse próprio React também já é um resultado da tecnologia, né? Porque o polo de acesso, Insight Kung Fu, que é o polo que eu sou o gestor, ele é do Rio de Janeiro, então eu estou falando do Rio de Janeiro, e o mestre Quintela está falando de Santa Catarina. Então, isso já, naturalmente, já é a nossa realidade. Então, o Kung Fu também pode ser feito assim. Então, isso é muito importante, que cada pessoa entenda que existe uma forma de fazer o ajuste para ela. Dito isso, queria agradecer ao mestre Quintela por mais essa oportunidade, agradecer a todo mundo que está assistindo a gravação, né, seja o momento que você estiver assistindo, mas fica o nosso muito obrigado, e despedir nesse segundo episódio do React Kung Fu Live. É isso. Obrigado, mestre Felipe, mais uma vez, por essa oportunidade aqui, né, de podermos conversar e usar os vídeos do nosso Sifu como pano de fundo, né, para a gente poder expandir mais o assunto, trazer essa oportunidade para essas pessoas que estão nos assistindo, né, pedir para que as pessoas, né, comentem, compartilhem, curtam os vídeos nos canais, né. Então, tanto no meu canal Linfamocum quanto no canal Insight Kung Fu, esses vídeos vão ficar disponíveis para vocês. A gente fica muito feliz do comentário. A gente costuma ir lá e responder cada comentário, né? Então a gente interage bem com as pessoas que interagem conosco. Estamos à disposição de vocês, tá? Para que o Kung Fu possa se tornar uma realidade na vida de cada um de vocês, tá? Essa é a nossa missão como profissionais, né, mestre Felipe? Nós somos profissionais dessa transmissão do Sistema 21 e estamos à disposição de quem tem o interesse de praticar, a gente criar essa realidade para você, tá bom? Grande abraço a todos, obrigado a todos por mais esse episódio. Obrigado, tchau, tchau.